paz do Senhor. Sol indo embora, nuvens, muitas nuvens. Parece que vai chover. Todos os dias chove nessa época. Hoje eu vou contar a história de um rei malvado, mas esperto. E um rei bonzinho, mas tonto. Eu vou contar um episódio que aconteceu com dois reis que resolveram ser amiguinhos. E esta história pode acontecer com a gente também. Nós, os que procuramos observar os mandamentos do Senhor e procurar viver uma vida reta, podemos correr riscos quando conhecemos pessoas e passamos a confiar nelas. Uma lição importante nessa história que eu vou contar é que não devemos ser trouxas e procurar entender as intenções dessas pessoas antes de cairmos em laços. Lá em Eclesiastes 2:13 está escrito: então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quer dizer, burrada. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Então nós temos a história de dois reis na Bíblia. Um deles fazia o que era reto aos olhos de Deus, mas sem esperteza. E o outro rei era esperto, mas não obedecia a Deus. Eles eram parentes. Um deles deu a sua filha para casamento para o filho do outro. Naquela época existiam alianças entre reis e o rei de Judá, o rei certinho, chamado Josafá, foi ao encontro do rei de Israel por motivos diplomáticos. Acabe era o rei de Israel e ele era perverso. E aproveitou a visita, convidando Josafá de Judá para uma batalha contra o rei da Síria, para eles recuperarem uma cidade que haviam perdido. Josafá deveria ter parado para pensar e se perguntar: será que eu devo confiar nessa pessoa? É meu parente, mas ele não obedece a Deus. Casou com uma mulher que adora Baal e mata os profetas de Deus que eu sirvo. Mas não foi assim. Josafá aceitou o convite e ainda aceitou todas as instruções do rei perverso. Esse tipo de erro pode acontecer entre os que temem a Deus. Vivemos num mundo em que conhecer pessoas com caráter aprovado por Deus está cada vez mais difícil. Eu mesma já caí em armadilhas com pessoas que não obedeciam a Deus e tinham facilidade em quebrar compromissos. Voltando à história, os dois reis, antes de sair para a guerra, consultaram seus profetas para saberem se teriam êxito. Sentados no lugar onde as decisões municipais e judiciais eram tomadas, passaram a ouvir os profetas. Era comum essa prática antes de iniciar uma campanha importante. Cerca de 400 profetas deram a resposta positiva que o rei perverso Acabe queria. O rei bonzinho Josafá pediu que consultasse também um profeta do Senhor, demonstrando que duvidava daqueles. E consultando o profeta do Senhor, chamado Micaías, esse não deu boas notícias. Lá em 1 Reis 22:17, ele diz: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Micaías, o profeta, retratou os exércitos derrotados e sem líder de Israel num estado de anarquia. O rei perverso Acabe não gostou e até mandou prendê-lo com escassez de alimentos até voltar da peleja. Mas, pelo que resolveu fazer depois, dá para ver que ele ficou com receio dessa profecia, pois ele ordenou ao rei bonzinho que fosse para a peleja usando as vestes reais, enquanto ele iria se disfarçar de soldado. Josafá, o rei de Judá, caiu nessa conversa e foi para a guerra com as roupas reais, podendo ser reconhecido pelo inimigo como líder do exército. É incrível como Josafá não percebeu a má intenção do seu amigo, pois, segundo o profeta, um dos reis iria morrer. O inimigo estava planejando matar o rei. Lá em 1 Reis 22:31, diz: e o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. O rei perverso Acabe era tão esperto que adivinhou a intenção do rei inimigo,
que era de eliminar primeiramente ele. Numa peleja era extremamente importante eliminar o líder do exército inimigo para a desintegração das tropas. Quando os inimigos viram Josafá na batalha, aquele rei bobão, com as vestes reais, eles pensaram, certamente é este o rei de Israel. E quando se dirigiram para o atacar, Josafá deu um grito e eles desistiram de atacá-lo. Não sei se desistiram porque viram que ele não era o odioso rei Acabe, ou se foi porque Josafá gritou e sua voz era diferente da voz do outro. Uma coisa é certa, eles desistiram de atacar Josafá, mesmo sendo bobão, porque ele era um rei temente a Deus, e Deus o estava protegendo. Em compensação, o outro rei malvado, o rei Acabe, acabou levando uma flechada por acaso, que nem estava indo em sua direção. A flecha o atingiu por entre as juntas da armadura e ele ficou gravemente ferido e seu sangue foi escorrendo pelo carro de guerra e ele veio morrer depois. Os cães lamberam seu sangue que foi derramado no carro de guerra. Isso já tinha sido profetizado anteriormente pelo profeta Elias, quando Acabe e Jezabel mataram o Nabote, ainda tomou a herança dele. Josafá, quando voltou para o seu reino, são e salvo, levou uma bronca do Senhor através do profeta. Lá em 2 Crônicas 19, 2, 3 está escrito: o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então, mesmo como Josafá, né, se cometermos esse erro de confiar em ímpios, devemos pedir perdão a Deus e confiar que Ele irá nos guardar. Lá em Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Amém?